Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Essa é a primeira vez em quase 50 episódios que a pessoa já acorda de ressaca, sabe? Ela já acorda reclamando do meu áudio. Vocês precisavam ver a cara que o Gustavo fez com o meu bom dia. O cara acabou de tomar uma dipirona, você grita na orelha dele. Eu acabei de tomar uma dipironinha aqui, gente. Assim, vocês me desculpam qualquer coisa. Ontem teve karaokê, minha voz tá assim, um lixo. Mas eu entreguei tudo de mim, eu garanto. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 44. Eu sou Luiz Leão. Eu sou Gustavo Azevedo. E eu sou o Lucas Abreu. Hoje a gente vai estrear um quadro aqui no Meia Pantufa. Depois de muita pesquisa e de muito sofrimento, a gente separou uma listinha com 6 filmes, um par para cada membro desse podcast, tal qual pares de meias e pares de pantufas, feitos entre 2000 e 2009, de diferentes gêneros e estilos para relembrar um pouco dessa década cheia de MP3, internet via rádio e governo democrático. Lembrando sempre que esses não são necessariamente os nossos filmes preferidos. Pode ser que de alguns desses a gente nem goste. Levamos em consideração principalmente a relevância, a originalidade e o impacto cultural que esses filmes tiveram de alguma maneira. A gente sabe que citar 6 filmes não chega nem perto de cobrir todas as grandes obras de uma década inteira, né? Ainda mais no começo dos anos 2000, que tem muito filme bom. Achou que algum filme merecia estar na lista e não entrou? Conversa com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, e quem sabe, rola uma outra lista do tipo. Vem com a gente para essa primeira lista e meia de 6 grandes filmes dos anos 2000. Lista e meia. Bom, antes que haja muito sofrimento, muita tristeza, muita revolta no coração, a gente sabe que são só 6 filmes pra cobrir 10 anos, viu, gente? Ficou muito mais filme bom de fora do que dentro desse episódio. Mas se a gente fizesse um podcast de 4 horas, igual o Xadrez Verbal também, ia ficar bem complicado. Então a gente fez uma seleção diversa, digamos assim. Vamos tentar dar uma explorada num gêneros diferentes, vamos tentar dar uma explorada em filmes de perfis muito diferentes, de escolhas muito diferentes, e a gente acabou saindo com essa lista de 6 filmes. Primeiro a gente ia fazer 10, depois a gente pensou em fazer 15, depois vamos fazer 8, e a gente acabou fechando com 6. Coletânea. Para conseguir um pouco mais de coesão e de comprimir os assuntos aqui. Tem filme aqui que tá fazendo aniversário fechado esse ano, então é bem possível que a gente faça algum episódio específico sobre eles. A gente tá levando todas essas coisas em consideração, mas acabamos fechados com essa lista. A gente tá bem satisfeito com essa lista de 6 filmes aqui. A gente também fez uma escolha editorial aqui, como é sempre difícil, né? De tentar deixar as franquias maiores, de mais impacto, de fora desse episódio. As pessoas já conhecem muito sobre esses filmes, já sabem automaticamente do impacto que eles têm. Então a gente vai fazer uma menção honrosa no final do episódio, mas nós não vamos entrar mais em detalhes sobre eles, porque são filmes excessivamente conhecidos. A gente fez escolhas de filmes conhecidos, mas não de gigantescas franquias. Vamos lá, a gente vai por ordem cronológica neles, não é um ranking nem nada. E vamos começar com o filme do Lucas. E o primeiro filme da lista é um filme de exatamente do ano 2000, do final dos anos 2000 ali. Ele estreou em 22 de dezembro. Um filme bem levinho para a pessoa assistir ali no Natal, que é Psicopata Americano. Com o Christian Bale. Cara, sempre que a gente vai falar de... Sempre que eu vou falar de filme dos anos 2000, eu sempre lembro desse filme. E quando eu fui ver ele, eu não sei se o ano dele ficou gravado assim na minha cabeça, o ano que ele estreou, mas eu adoro esse filme. Eu já vi ele umas 3 vezes, eu acho. Ele fala sobre o Patrick Bateman, que é um cara, um rico, jovem, branco, muito Faria rico, Limer. tipo, bilionário. Faria Limer. É o Faria Limer que mata gente à noite. É isso, pronto, podemos parar por aqui. E o filme tem o William Dafoe também, gente, que eu tava esquecendo que ele tava no filme. Ou seja, já subiu o grau do filme, só de
Já vale a pena ver só porque tem o Christian Bale e o William Dafoe, gente. Então, o filme ele fala sobre esse psicopata, né, levando essa vida dupla. Só que ele entra muito nas paranoias e na cabeça dele, no narcisismo dele. O filme você acha que o filme vai para um rumo e ele te leva para um rumo completamente diferente. A gente não precisa entrar em detalhes, mas para mim ele tem um final muito impactante, assim, que eu não esperava. Eu achei que fosse ser só uma história de serial killer e não. Ele faz a escolha de entrar mais na cabeça. Ele é baseado num livro, né? Eu não sei como... Eu nunca li o livro, mas no filme eles fazem essa escolha de entrar mais no psicológico, na cabeça do Patrick Bateman. Tem uma cena que envolve foi bem famosa, que envolve um cartão de visita. Que ele fica louco quando ele vê uma pessoa que tem um cartão de visita mais bonito que o dele, melhor que o dele. Ele fala até das texturas do cartão. Aí você fala, cara, esse cara é pirado. Ele não é que ele só mata a gente, as nossas preocupações dos anos 2000, né? Um cartão de visita. Gente, que coisa. Eu acho tão chato o cartão de visita. Nossa, eu também. E fazendo a ponte, é o cartão de visitas do Christian Bale, né? Tem algumas curiosidades muito interessantes sobre esse filme. Ó, a gente tá em uso em excesso da palavra interessante. Como disse o Gustavo um episódio atrás, o Capitão Fantástico vai brigar pra caralho com a gente. Ele começou como ator mirim, ele tá no Império do Sol, um dos filmes mais controversos, assim, do Spielberg. Não foi uma grande bilheteria nem nada, mas... Hoje em dia ele é considerado um grande filme. Mas aqui é um Christian Bale adulto, claro. É uma espécie de cartão de visitas pra ele, porque o Christian Bale é galês. E ele interpreta o psicopata americano. E ele é um cara do método, né? Ele não... Ele conversa... O que é um ator do método? Um cara que não sai do personagem enquanto as gravações não acabam. Ou seja, e aí ele tá lá como Patrick Bateman... como um psicopata. Ele tá lá como Patrick Bateman, falando o sotaque americano dele é excelente. Já que a gente fala muito sobre sotaque, casa, father, son and house of Gucci. O sotaque do Christian Bale é muito bom. E aí eles estavam filmando e quando as gravações acabaram, foi assim, falou that's a wrap, fechou as gravações, ele voltou a conversar normal. E aí os contra-regras, a equipe do filme, virava e falava assim, por que ele tá fazendo essa voz de galhofa? O que tá acontecendo? Porque os caras não... O sotaque americano dele era tão bom, era tão crível, que o pessoal da equipe não sabia que ele era galês e que a voz dele era aquela. Então quando ele voltou a falar normal, tava parecendo que ele tava fazendo uma piada, que ele tava fazendo uma sacanagem com um sotaque diferente. E não, porque ele teve uma imersão... enorme no o Christian Bale é fantástico, cara. Ele se entrega demais, assim, nos papéis. Falam que ele é bem difícil de lidar, né? Falam que ele é bem difícil de lidar, né? No set que ele... Uma outra coisa muito legal desse filme é... O filme é dirigido pela Mary Harron. Ela escreveu o roteiro também com o Guinevere Turner. E o filme é baseado num livro do Bret Easton Ellis. E o livro... foi recebido com bastante choque, porque é uma história muito violenta, claro, e ela tem esse perfil, esse nome, American Psycho, e mexer com o nacionalismo dos estadunidenses é difícil. Então, assim, o filme teve uma recepção muito mista. Não parecia que ele fosse ser adaptado para o cinema e muito menos que fosse dar certo. E acaba sendo um filme que ganha um caráter conceitual, assim, com o passar dos anos, porque toda essa questão de ser o Christian Bale, de estar... Willem Dafoe no meio e de ter essa história muito psicológica, você não saber o que é verdade ou não, você não saber o que está acontecendo ou não, se tudo aquilo aconteceu de verdade ou não. O filme quer te deixar essa janela quando ele acaba, né? E acaba criando um perfil de filmes assim que é muito copiado nos anos seguintes por filmes que querem ser cultos ou mais intelectualizados e tal. Ele ditou umas tendências ali, né? E é legal que ele foi dirigido por uma mulher, né, cara? Um filme sobre um psicopata rico, branco. E ela dá uma visão diferente, assim, pra coisa. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme, cara, é que ele não mostra. Ele tem muita coisa que ele não te mostra. É tipo assim, você vai ver o filme, você acha que vai ficar mostrando o cara, matando as pessoas e tal. E às vezes ele tá numa cena super tensa, você acha que ele vai matar aquela mulher ali, vai acontecer alguma coisa, aí a cena corta pra ele no dia seguinte, chegando no trabalho, com a cara meio... Com uns hematomas. Aí você fica, cara, o que aconteceu? Cadê aquela mulher? Aí depois essa mulher não aparece, depois ela aparece. Fala, meu Deus. E esse filme entra um pouco naquela vibe do Shyamalan também, né? Que a gente viveu nos anos 2000. Que é essa coisa de assista um filme que vai bugar a sua cabeça. Então, tem muito essa aura, assim, em volta do filme de...
a gente precisa assistir um filme que vai quebrar a nossa estrutura mental e... Por que a gente tinha isso nos anos 2000, né? Hoje a gente só quer sentar na frente da TV e falar assim, pelo amor, me dê paz. Eu quero paz, eu não quero que minha cabeça quebre. Eu acho que a gente viveu um surto nos anos 2000, assim, de o final tem que ser surpreendente, graças ao Shyamalan. E aqui a gente teve essa adaptação do Psicopata Americano, que é muito legal. Eu acho uma das partes mais incríveis do filme, assim, é como eles posicionam esteticamente o Christian Bale como uma posição sempre de poder e masculinidade, etc. E como a diretora acaba quebrando esse estereótipo ao longo do filme. Ele sempre é imaculado, perfeitinho, não se suja com o terno asseado. E aí você vai ficando incomodado com aquilo, porque ele é um ator muito bonito, ele é um ator que o shape dele tá incrível nesse filme, ele tá, tipo, eu acho que é o melhor corpo do Christian Bale nos filmes, é esse aí. Se tivesse o Oscar de melhor corpo. Se tivesse o melhor corpo, é nesse, então assim, ele tá intacto, e aí ao longo do filme você vai pegando nojo do cara, porque você vai ficando constrangido com essa situação de narcisismo dele. Porque ele se coloca numa posição tão errada, numa posição tão egocêntrica, que acaba te sufocando. É muito sufocante. Chega a ser nojento, né? Chega a ser escroto. É nojento, E tem o grande choque de, tipo assim, ele ser um psicopata muito urbano, né? Ele não é um redneck do interior do Montana, que tem problema com a mãe e sai catando menina desavisada no bar, sabe? Ele é um Faria Limer, ele é um cara de Wall Street, ele é terno, perfumado, ele só frequenta restaurante caro. Então, assim, é uma quebra de expectativa, uma quebra de padrão muito grande com relação ao que se entendia como serial killer e tal. E é um filme também que pega os respingos ainda do Silêncio dos Inocentes, né? Que tá ali a 3 anos de distância e tal, que é onde começa pra valer no mainstream essa cultura de avaliar serial killers no cinema, né? Então ele ainda pega um respingo muito grande daquilo ali. Uma decisão de roteiro desse filme também que mostra muito isso que o Gustavo falou, que ele começa como aquela pessoa que você vê ele todo limpinho tudo e eles vão te dando nojo do personagem. Que ele começa, quando mostra que ele é um psicopata, ele mata, tipo, mendigo, prostituta, e aí beleza. Aí uma decisão que eles tomam assim pra mostrar o ápice do narcisismo dele é quando ele é confundido com outro cara, um cara que é muito parecido com ele, que inclusive é o Jared Leto nesse filme. E aí ele fica com um ódio mortal desse cara, falando como que me confundiram com esse cara, e ele vê que esse cara tá melhor do que ele nos negócios, na empresa. Aí é a primeira vez que ele vai atrás de matar alguém, né, do meio dele. E é a primeira vez que fica em xeque, né? A partir dali você fica assim... A partir dali você não sabe mais. Tem certeza que matou esse cara, você viu ele matar esse cara, mas será que ele matou mesmo? É a partir daí que você começa, que a Mary começa a virar o filme pra ideia de que talvez aquilo não esteja acontecendo. Talvez ele seja só um incel profundamente perturbado que tá tentando lidar com a raiva, com a frustração. Que não tá tentando lidar com a raiva e com a frustração dele no trabalho. Tem muitas cenas que ficaram icônicas, né, desse filme. Essa do cartão de visita, a cena que abre o filme, né, que é ele se preparando de manhã, a cena dele indo matar o personagem do Jared Leto. Tem um que ele tá com uma motosserra também. Tem muitas que ficaram bem marcadas, assim. Que época pro Jared Leto, né? O final dos 90 e o começo dos 2000. Né? Já fazendo uma menção honrosa que é o Hacking pra um Sonho do Aronofsky, que a gente não conseguiu pôr aqui nessa lista de 6 filmes, mas enfim. Já que a gente falou de Jared Leto, né? Tá lá. Você também vê como tava leve, né? O início dos anos 2000. Uma coisa, uma leveza. Hacking pra um Sonho. Nossa, Hacking para um Sonho é um filme que você fala, que filme foda, mas você nunca mais tá vendo. Eu nunca mais quero ver na minha vida aquele filme. Filmes para não assistir com o date. É igual o Trainspotting. Hacking para Sonho, Trainspotting. Nossa, eu amo Trainspotting também. Mas... Meu irmão assistiu Hacking para um Sonho comigo. Acho que ele tinha uns 15, 16 anos. Pelo menos não vai usar drogas, né, agora. Exatamente. Funciona melhor que pro Erd. Gusta, por que pra quem você recomendaria Psicopata Americano? Eu recomendo Psicopata Americano. Inclusive, Psicopata Americano está disponível na Prime Video. Para quem tem assinatura, poderia estar assistindo nesse momento, depois de ouvir esse episódio. E eu indicaria principalmente para as pessoas que querem revisitar esses temas mais psicológicos e principalmente para quem adorava filmes dos anos 2000 com essa vibe de o que está acontecendo, eu quero saber, mas o filme não vai me mostrar completamente, eu não vou ter todas as respostas dentro desse filme. Para quem gosta de um filme que tem um final feliz,
não é a pessoa, assim, não recomendo. Porque um filme que se chama Psicopata Americano não vai te entregar isso, tá, gente? Só pra avisar aqui, eu indico principalmente pra essas pessoas. Pra quem tá afim, assim, de dar uma quebradinha na cabeça, pra quem gostava daquela vibe dos anos 2000 de será que isso tá acontecendo, será que não tá? A pessoa vai mergulhar no filme. Somebody once told me the world is gonna ruin me. Bom, eu vou ficar com Shrek, de 2001. Shrek animação, dirigida pelo Andrew Adamson, pela Vicky Venson. Baseada, a gente fala loosely based, né? Ela é abertamente baseada, digamos assim, no livro do William Steig. Não é exatamente a história, mas a ideia, o conceito tá ali. É um filme da DreamWorks. O Shrek é o Mike Myers, o Bufalante é o Ed Murphy, a Fiona é a Cameron Diaz, tem o John Lithgow lá no meio, que é o Lord Farquaad. John Lithgow também conhecido como Churchill de The Crown e como Trinity de Dexter. Poucos papéis foda ele faz. Shrek é um filme sobre um herói improvável de conto de fadas. O Shrek é um ogro que mora sozinho e aí ele tem... As criaturas dos contos de fadas são exiladas e elas vão parar no pântano dele. Exiladas pelo Lord Farquaad e elas vão parar no pântano dele. Mas ele quer ficar sozinho, o pântano é dele, ele não quer ninguém xeretando lá. E ele vai atrás desse Lorde. E o Lorde fala que vai tirar as criaturas de lá, contando que ele salve a princesa do castelo com o dragão pra ele. Bom, esse filme tinha 1001 razões pra dar errado. Todo mundo achava que ele ia dar errado. E não dá. E ele tá aqui nessa lista, entre outros grandes filmes dos anos 2000. Talvez seja um dos maiores filmes dos anos 2000, porque poucos desses filmes são capazes de mudar o perfil de uma indústria como Shrek foi capaz de mudar o perfil de uma indústria. A gente tá falando de um estúdio que tava à beira da falência, de um filme que tinha o orçamento reduzido. Quem estava escalado para ser o Shrek era o Chris Farley, que morreu depois de ter gravado boa parte das vozes. Ele morreu. Ele trabalhava no SNL, né, que é um programa de sketches dos Estados Unidos. E aí quiseram passar o papel pro Mike Myers, que era colega dele de SNL. E o Mike Myers quase recusou, porque, enfim, o colega dele tinha morrido e ele não sabia como é que ia ser, se ia ser meio insultoso a imagem do colega fazer o personagem ou não. Enfim, tinha muitas coisas acontecendo pra provar que o filme não ia dar certo. Era um filme sobre um ogro que ia se apaixonar por uma princesa, gente. E uma animação que tá pegando o começo do CGI ali, tirar a animação via desenho à mão e fazer ela animação de computador. Quando você assiste Shrek hoje, Shrek tem 21 anos, gente. Isso é inacreditável. Nossa, quando você assiste Shrek hoje, você percebe que a animação não é tão boa, o desenho não é tão bom, que tem problemas meio feios ali de desenho. Mas é um filme que vira a indústria da animação de cabeça para baixo, não só pelo CGI, como pela história que ele conta. Ele é também um filme que é conhecido por trazer pra valer a ideia de que o filme pode funcionar pra crianças e ter piadas pra adultos. Tem coisa ali que você só vai entender depois que você for maior de idade, sabe? E o filme não é obsceno, ou não é feio, ou não é contraindicado pra crianças por causa disso. Ele simplesmente funciona das duas maneiras. E era um dos motivos pelos quais o estúdio achava que ele não ia funcionar. O texto era muito adulto e o pessoal queria barrar a direção. Falar, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E os caras bancaram o filme e quando o filme sai, ele vira talvez o maior sucesso de animação até o momento. Ele ganha o Oscar de melhor animação. Ele é indicado a melhor roteiro, que é uma coisa assim impressionante. E assim, eu não tô querendo falar muito sobre a história, o plot, porque todo mundo da nossa idade conhece esse filme, né? Mas a gente não para pra ter a percepção do quão inovador era você colocar um herói feio, você transformar uma princesa de contos de fadas em uma mulher que arrota e come sapo frito e depois ela vira uma ogra também e ela vai viver com o ogro feliz pra sempre. Como era ridicularizar o imperador que se acha todo poderoso, mas na verdade ele é frágil, ele não dá conta de fazer nada, ele é muito mais arrogante do que qualquer outra coisa. É uma virada completa nas convenções, assim. É um filme que continua sendo um dos meus favoritos aí e vai continuar por muito tempo. Filme que tem uma excelente continuação. Shrek 2 é melhor que Shrek 1. Nossa, e depois tem outras duas continuações que, meu Deus do céu. Mas enfim. Gente, opine aí um pouquinho sobre Shrek. Eu já tô falando um tempão.
Nossa, Shrek é maravilhoso, cara. Eu gosto muito do primeiro e do segundo. Eu assisti, eu acho que até o terceiro, depois eu acho que eu larguei mão. Não, eu acho que eu assisti até o quarto. Enfim, acho que tem Quarta mais. de doer. Mas, cara, o 2 eu acho maravilhoso, cara, que tem o gato de botas, né? Que é o Antônio Bandeiras, né? É o Antônio Bandeiras. Boa. Não, mas e pra quem não lembra, pelo menos eu assisti o Shrek tudo dublado, né? Era o Bussunda que fazia a voz do Shrek. E combina muito, cara, com o personagem, assim. Ficava muito bom, muito engraçado. Mas Shrek é um filme que me surpreendeu também, assim. Até hoje, assim, eu revejo ele, eu acho graça. Ele é muito divertido de assistir. E igual o Luiz falou, ele tem piadas ali que você vai curtir quando você é criança e que você vai curtir quando você é adulto. E ele funciona pra todos os públicos. E essa desconstrução aí dos personagens, né? Da princesa e do ficar com o ogro. Assim, funciona Prova muito bem que na é história. possível um burro procriar com um dragão. Nossa. Eu não tenho nem palavras. Me faltam. Então, gente, assim, sexo interespécie, mas vamos pra parte mais de estúdio do filme, que eu queria falar um pouco, voltar nesse tema que o Luiz estava falando de como a DreamWorks conseguiu se reerguer a partir de Shrek. Porque como que é a história da DreamWorks em relação à Pixar? A DreamWorks é um estúdio concorrente do estúdio Pixar, e o começo da história da DreamWorks e da Pixar, o começo da concorrência deles foi muito estressante para todo mundo. A Pixar tinha lançado Toy Story, e aí depois eles pensaram em lançar uma outra história. E aí a DreamWorks lançou um filme que chama Ants, que em português ficou Formiguinhas. 2 meses depois foi lançada A Vida de Inseto pela Pixar. Então, assim, a corrida Pixar e DreamWorks estava muito acirrada no começo dos dois estúdios, no começo da criação dos dois estúdios. Então, quando a DreamWorks cria uma história completamente fora da caixinha, alguns anos depois, a gente conhece o Shrek e a gente pega essa vibe do anti-herói. Cara, a gente tem, para pra pensar, a gente tem, em 1999, a gente tem Família Soprano na HBO, e depois em 2001 a gente tem Shrek. Quer uma conexão melhor que essa? A gente tem o primeiro anti-herói da TV na HBO, e depois a gente tem o primeiro anti-herói ogro em 2001. A gente tá conectando todos os filmes pra vocês. Eu vou fazer uma linha assim, ó. Mas enfim, depois de tudo isso, dessa relação aí com o ogro e com o anti-herói americano relacionado com o Shrek, foi assim que a DreamWorks posicionou, de fato, como um estúdio super relevante na indústria, né? Assim como Ants foi copiado pela Pixar em Vida de Inseto, porque tem uma briga nos bastidores eterna de que quem quer lançar esse filme primeiro sobre a vida de insetinhos, a gente tem em 2001 o Shrek pela DreamWorks, que estourou, fez o maior sucesso, e o Monstros S.A. da Pixar. Era claramente uma disputa de bastidores e de informação privilegiada ali entre os criativos dos filmes, né? Porque assim, como que você lança em 1998 Formiguinhas, e daí depois em 2001 você tem o Shrek, e a Pixar, assim, meses depois lançando filmes muito parecidos. Porque Monstros S.A. tem um pouco da essência de Shrek, né? São 2 monstrinhos conquistando o mundo, conquistando assim, é claro que tem toda a história ali infantil, da menininha e tal, mas assim, no fim das contas tem essa coisa do bicho que é feio e que tá precisando conquistar a simpatia das pessoas. Lucas, pra quem você recomenda Shrek? Eu recomendo Shrek pra todo mundo, cara. É um filme que vai funcionar pra qualquer pessoa. Mas hoje em dia, é aquele filme pra você assistir ali num domingo à tarde. Você vai rir, você vai se divertir. Apesar de ser um filme do começo dos anos 2000, é um filme que até hoje você assiste ele não é aquela história igual às outras, padrão. Ele vai por outro rumo, ele pode te surpreender. Se você nunca viu Shrek, ele vai te surpreender de qualquer forma, se você for assistir ele hoje. Porque você acha que os personagens vão ser uma coisa, você acha que os personagens vão para um rumo e vai para outro completamente diferente, e eles tiram sarro disso o tempo todo, e é muito bom. Fora que a gente cresce e a gente vê que a gente é tipo Shrek, né? A gente só quer ficar na casa da gente de boa, que ninguém enche o saco e fica chegando aquele monte de criança, aquele monte de gente ali na casa dele, e ele só me deixa em paz, velho. É meio assim, cada vez mais a gente vai se identificando com o Shrek, né? Bom, Shrek tá disponível no Paramount Plus, tá disponível na Netflix, tá disponível no Prime, então nos principais streamings, se você quiser assisti-lo, ele estará lá.
Em 2002 a gente conhece A Cidade de Deus, filme dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Fernando Meirelles principalmente está com notoriedade até hoje aí no cinema nacional, né? Já está com uma produtora que inclusive produziu o filme novo do Wagner Moura, do Marighella. Então, assim, produção nacional depende muito hoje do Fernando Meirelles, do cinema nacional. É ele carregando, ele puxando, ele e os streamings puxando. Fernando Meirelles faz tudo no Brasil e ninguém olha pra ele. Então, assim, e ainda leva boicote do governo. Ai, não, sério, gente, que depressão. Inclusive, Cidade de Deus é um filme muito impactante por ter um cunho muito crítico, né? De colocar uma câmera dentro da favela, de ser tecnicamente inovador. Você leva a câmera para dentro de uma comunidade e você filma de formas inovadoras e criativas para aquele contexto. Ele não sabia como ele ia filmar ali dentro, porque é uma região que ele não conhecia 100%, então ele precisou muito do auxílio dos próprios atores, que são atores moradores daquela comunidade, que ele foi angariando ali durante visita de set, né? Enfim, a pré-produção ele foi conhecendo os atores e chamando o pessoal para trabalhar com ele. Inclusive, esse filme tem um documentário na Netflix também, que fala sobre os bastidores da Cidade de Deus e conta como os atores recebiam os salários deles, né? Na verdade, eles podiam escolher entre pegar parte da porcentagem dos lucros, né, do filme pós-estreia, ou se eles iam ganhar um cachê, assim, tipo, na época 10 mil. Na época, 10 mil em 2002 era muito dinheiro. Então, os atores que estavam ali na comunidade pegavam essa grana para poder fazer uma coisa, uma reforma na casa e tal. E o filme virou um sucesso. Se você tivesse pegado a porcentagem, cara, você tava riquíssimo. Quem ia imaginar? Assim, não dava pra imaginar. É um filme assim, o cara tá fazendo um filme completamente fora do que é acostumado. Porque a gente tava acostumado com as Helenas da Globo, né? A gente tava acostumado com uma pompa, assim, a gente só vai mostrar Elite, a gente só vai mostrar... E aí, de repente, a gente tem um lançamento de um filme nacional que tem tiro toda hora, é gente pegando galinha, é a moto estralando, é o gás quebrando e não para de acontecer as coisas nesse filme. E assim, é excelente, do começo ao fim, você não consegue tirar o olho da tela. É incrível como Cidade de Deus é um filme enérgico, assim, você não para de prestar atenção. Até nas cenas que a galinha são tá paradinhas, você... a galinha é parte do pôster. E tem umas curiosidades sobre como eles filmaram essa galinha, né? Porque você tem uma ótica da galinha no filme. E a câmera é bem no chão. Se você parar pra lembrar a primeira cena do filme, a câmera tá quase arrastando no chão, assim. E por muito, muito tempo. Então, tem várias técnicas. Depois vocês pesquisam aí como que funcionou pra gravar essas cenas na Cidade de Deus. Tirando, assim, todo o arco dramático dos personagens que são, assim, intactos no lugarzinho. A história se desenrola com muita naturalidade. Você consegue acompanhar os conflitos dos personagens que estão ali dentro, porque eles são muito sinceros e eles se relacionam muito com a nossa realidade. Então é um filme espelho. Você olha pra ele e fala assim, cara, isso é o Brasil, sabe? Então, por que a gente tá deixando isso acontecer? É demais. É incrível, Cidade de Deus. A gente não pode usar a régua americana pra medir os filmes brasileiros. Nós temos realidades absurdamente diferentes, inclusive na produção cinematográfica, claro, né? Diferentes em todos os aspectos, na produção cinematográfica não ia ser diferente, mas pra quem tá chegando desavisado, uma geração que pode não ter visto Cidade de Deus, ou que pode nem saber do que se trata direito, Cidade de Deus foi indicada a 4 Oscars, gente. O Brasil é um país que não tem tradição cinematográfica, não costuma ter um reconhecimento cinematográfico muito grande no mainstream, digamos assim, porque a gente tem uma produção, um investimento de dinheiro e de incentivo que sempre foi muito voltado à televisão, como o próprio Gustavo falou. Então a gente não pode encarar o nosso cinema do mesmo jeito que os americanos, né? Na verdade, a gente tem uma tradição cinematográfica, pelo amor de Deus, né? Mas ela não é de reconhecimento interno, não costuma ser de reconhecimento internacional, não costuma ter uma boa distribuição, um bom incentivo, uma boa campanha pra fora. Cidade de Deus concorreu a melhor direção, concorreu a melhor roteiro adaptado, concorreu a melhor cinematografia, melhor edição. Deveria ter concorrido a melhor filme, não concorreu, mas assim, pra vocês terem uma ideia do que foi a avaliação da maior indústria de cinema
na época que o filme saiu. Então a gente pega os nossos filmes aqui do jeito que a gente faz, com o orçamento que é possível, com o orçamento que aparece. Lembrando que era 2002, o Brasil não estava nadando em dinheiro. E você tem um filme que causa um impacto internacional muito forte, um filme para o qual as pessoas olham. E você tem 2 tipos de análise a fazer aí, né? Eu falei um pouco sobre isso quando a gente estava falando do Marighella. Você tem uma análise de que, caralho, é muito bom você ter um reconhecimento internacional por uma produção de tanta qualidade que você consegue ter reconhecimento internacional. E o Meirelles fez a vida com isso. Ele foi dirigir filme lá fora por causa disso e cria todo um ambiente diferente para um filme nacional que a gente não está acostumado a ver. Mas, ao mesmo tempo, é aquele outro lado da discussão. Então, nós só vamos conseguir fazer filmes com reconhecimento internacional se os filmes tiverem a temática da pobreza, da violência, da morte e afins, que é uma espécie de estereotipagem do que é o Brasil, do que é o Brasil externamente. Então, assim, é um filme que também te coloca muito nessa balança, né? O filme não é culpado disso, mas ele é um reflexo de... então o cinema nacional, ele só vai conseguir ser bem avaliado se ele for por esse rumo. E você pode ver, o filme está completando 20 anos esse ano e pouca coisa mudou, né? Mudou para pior, né? O orçamento do cinema brasileiro tem desabado. Mas assim, fica ali como marco. A gente tá separando só 10 minutinhos hoje, mas a gente já tinha se planejado de fazer um episódio especial sobre esse filme, então vou me estender muito mais do que isso, não. Eu acho que se a gente tivesse Cidade de Deus no contexto que a gente vive hoje, talvez ele tivesse até mais chances aí nas premiações. Porque, né? Pós-Parasita, né? Pós-Parasita. O pessoal da academia lá tá tentando mudar, já premiou o Parasita, né? Que lá eles têm um contexto de cinema talvez um pouco parecido com o Brasil. Mas eu acho que ele tinha que pelo menos ter levado um melhor filme estrangeiro ali, né? Quem ganhou o melhor filme estrangeiro na época foi As Invasões Bárbaras. Vocês já assistiram? Ninguém viu esse filme. Pelo amor de Deus, ninguém fala desse filme. Eu não sei nem sobre o que se trata. Cidade de Deus tá aí pra provar que passou. Provavelmente. Tá aí pra provar que passou pela prova do tempo, cara. Você vai assistir Cidade de Deus até hoje, é um puta filme, é um filmaço. Eu demorei pra assistir ele, inclusive. Na época eu não assisti, depois eu comecei a assistir, parei. Fui ver anos depois e, cara, é um filmaço. Aqui no Brasil ele ficou cheio de bordão também, né? E... Dadinho é o caralho. Pequeno, vírgula Zé, estação acadêmica, sabe? Bom, já que a gente tá passando a roda, eu recomendo esse filme pra todo mundo acima de 18 anos... que quer ter uma visão de que é possível fazer cinema de muita qualidade e de retratar o cenário nacional mais cru e mais seco possível, sem ter que fazer muita cena, sem ter que fazer muito aceno ao cinema internacional ou fazer mímica ao cinema internacional. A gente tem gente de muita qualidade aqui no Brasil fazendo filme, tem gente de muita qualidade no entretenimento, no setor. O que falta é incentivo, falta grana, falta valorização ao impacto que a arte tem na vida das pessoas. Não só gera emprego, mas assim, a arte pesa na nossa representação e na nossa identidade, cara. Se cinema não fosse importante para a identificação cultural e não fosse importante politicamente, geopoliticamente, americano não fazia filme, gente. O filme tá disponível na Telecine, como eu falei uns episódios atrás, não existe mais aplicativo do Telecine, ele tá disponível no Globoplay, Globoplay Telecine lá. Se você tiver assinatura do Globoplay, você consegue assistir Cidade de Deus. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um filme de 2004. Esse filme foi dirigido pelo Michel Gondry. Ele é francês, já não sei como é que fala. Gondry, né? É o Samurai do Lucas. Ele é dirigido pelo Michel Gondry, que era mais famoso por fazer clipes de música. Depois ele ficou mais famoso ainda por fazer clipes de música. Depois desse filme, o único filme de relevância que ele fez foi O Besouro Verde, do Seth Rogen. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, é um diretor bem... curioso. A alma do filme, na verdade, é o roteiro do Charlie Kaufman, que acabou ficando muito famoso por conta de roteiros metalinguísticos e de apreciação ao cinema pela própria apreciação ao cinema. Ele tá aí com Estou Pensando em Acabar com Tudo, é o filme mais recente dele da Netflix, que é absolutamente bizarro. Pra quem for ver, vai entender como é que funciona a cabeça do Charlie Kaufman. A história também é do Michel Gondry e do Pierre Bismuth. O filme é estrelado pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet. E é basicamente assim, vamos tentar explicar. É basicamente assim, é um casal que a relação deles dá errado. E aí o cara busca, o Jim Carrey busca um procedimento pra esquecer
a Kate Winslet. Tem um procedimento tecnológico lá que faz com que a pessoa esqueça da outra. Esqueça do que viveu, esqueça do relacionamento, das coisas ruins, pra apagar completamente a pessoa da cabeça e viver a própria vida. E o filme vai tratar sobre todas as consequências disso, mas não é uma coisa... É meio um pré-Black Mirror, digamos assim, mas não é. A mensagem do filme não é negativa, não é pesada. Distópica. Ela é uma mensagem dramática e até romântica, digamos assim. Dá quase pra chamar o filme de uma dramédia romântica. É um filme com muitas camadas e que ele tem uns momentos bem malucos lá no meio, como é típico do Charlie Kaufman, inclusive. Mas que é um filme muito bonitinho. Você vai ver, você vai... Pô, triste, mas legal isso aqui, sabe? Jim Carrey já é um cara conhecido desde os anos 80 pelas comédias. Não é o primeiro filme de relevância que tem um tom um pouco mais dramático. Ele já tinha feito o Show de Truman nos anos 90. E ele já tinha conseguido um reconhecimento legal como um ator mais complexo pelo Show de Truman, dando uma balanceada no Máscara e no Ace Ventura, né? Mas aqui esse é um filme queridinho dos anos 2000, justamente por conta desse foco romântico que ele tem. Não deixa de ser engraçado, nem seus momentos de comédia, assim, mas é um filme muito mais profundo sobre relacionamentos e sobre o impacto que tem um relacionamento na vida de uma pessoa. E se é realmente possível você apagar uma pessoa da sua mente e quais são as consequências disso para sua cabeça. O filme ganhou um Oscar de melhor roteiro, foi indicado a algumas outras premiações, mas ele entrou nessa super seleta lista aqui por conta do drama, por conta do gênero. É um filme que passeia muito pelos gêneros. E ele é confuso, mais bonito, mais triste, mais feliz. Mas você vai assistindo, o que eu tô consumindo aqui? E aí tem umas partes que tem umas alucinações, tem umas partes que você fica bem confuso. Cara, eu tava revendo o trailer aqui de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E a trilha sonora era Electric Light Orchestra. Então, assim, um ponto a mais pro filme. Vai crescer, assim, cada vez mais. Pra quem não sabe, eu sou muito fã dessa banda, meu sonho é ir no show deles. Mas eu acho muito interessante como o Jim Carrey se mostra cada vez mais nos anos 2000 um ator multifacetado mesmo. Eu gosto muito do Jim Carrey, acho que ele funciona pra mim na comédia. Tem muita gente que não gosta, né, dessa coisa mais expressiva que ele faz, de careta. E, enfim, Ace Ventura, o Mentiroso. Eu gosto bastante, eu achava muito engraçado os filmes dele. O meu preferido, inclusive, é o do Deus, como é que é o nome? Todo-Poderoso. É o melhor filme dele mesmo. Nossa, é ótimo. Inclusive, o meu filme favorito dele é o Todo-Poderoso, ele tá muito engraçado. Eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti aquele filme. Inclusive, tô precisando reassistir agora, assim, depois de mais velho. Será que vai perder o brilho de uma... Não, eu já fiz isso. Continua bom. É possível. E tem o Steve Carell, né, fazendo um jornalista, e depois ele tá lá em The Morning Show fazendo outro jornalista cancelado. Será que é o mesmo? Aí, ó, é o multiverso, tudo se conectando aí. E é muito legal ver o Jim Carrey nesse filme fazendo um cara apaixonado, assim, né, porque no Show de Truman ele faz mais aquela pessoa perdidona, né, que tá tentando descobrir onde ele tá, querendo saber se aquele mundo é real ou não. E aqui ele tá fazendo real um cara apaixonado, né? Tentando esquecer suas memórias. Deprê, né? Ele tá numa deprê da porra nesse filme. Então, por mais que seja um filme diferente, que não tenha sido o que consagrou ele como um ator de drama, eu acho que faz parte de uma história, né? De uma caminhada dele de se provar. E o Jim Carrey tem uma carreira muito, 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 muito boa, né? Eu acho a carreira do Jim Carrey excelente, assim. Ele vai se provando a cada filme que ele faz. E as últimas obras que ele se envolveu, assim, ele vai surtando, né? Ele faz muito método também. E eu acho que é um dos filmes mais importantes da carreira dele, esse aqui. A gente tem que pôr, sim, esse filme no pedestal pro Jim Carrey, assim como o Todo-Poderoso. Mas é muito engraçado como é um dia normal pra Kate Winslet, assim, esse filme, né? Ela já é uma atriz de outro calibre, assim. Não é uma surpresa ver o que ela faz aqui com relação ao que ver o que o Jim Carrey faz aqui, né? Porque é uma quebra de expectativa, entende? Pra ela é um dia comum, porque ela sempre vai bem nos dramas. Justamente. E a gente também tem a Kirsten Dunst, né? O elenco desse filme é incrível, né? Kirsten Dunst também intacta, imaculada, fazendo comédia romântica, ela nunca erra. E o Elijah Wood, assim, eu tenho um problema com o Elijah Wood pós Senhor dos Anéis, porque... Não, acho que ele também tem, porque... Marcou muito, assim, os filmes próximos do Senhor dos Anéis, parece que eu não conseguia desvincular a imagem. Agora eu consigo desvincular mais, sabe?
Cara, esse filme, quando eu assisti, ele me pegou muito de surpresa, assim. O Jim Carrey, eu adoro tudo que ele tá, cara. Assim, óbvio que ele é conhecido muito pela comédia, mas ele já tinha feito alguns dramas aí, né? O Show de Truman, que vocês mencionaram, mas ainda assim ele tem uma pegada de humor ali no Show de Truman, o personagem dele, né? Ele tinha feito O Mundo de Andy, ele tinha feito o Cine Majestic, que são dramas, mas que aqui ele tá full drama, assim. Ele entra muito, assim, É um filme sobre memórias, sobre relacionamento, sobre o sofrimento das pessoas no pós-relacionamento e como ele lida pra esquecer aquilo. Então, ele vai muito fundo, assim, nos sentimentos do personagem dele. E aqui você vê que o Jim Carrey realmente, a hora que ele quiser, ele faz um drama de peso, assim, com vontade. A Kate Winslet tá aí ótima, como sempre, né? Mas o Jim Carrey, eu acho que ele se destaca por isso, né? Ninguém esperava que ele fosse tão bem, assim, num filme tão dramático. E apesar de ser um filme bem dramático, né, um filme bem triste, ele tem a sua pegada ali de ficção científica também, né? Entra nesse lance. Ele não é a proposta do filme, não é ficar falando sobre essa nova tecnologia que apaga as memórias. Eles inserem isso no contexto do filme, é uma coisa que existe na realidade do filme ali e pronto. Mas quando eles entram a fundo e você entende o que está acontecendo, sem entregar muito aqui para não estragar o roteiro, ele tem essa pegada mais de ficção, né? O Oscar que ele levou pelo roteiro é merecidíssimo, né? Porque o jeito que esse filme é montado, quando eles começam você não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e eles vão mostrando trechos do relacionamento deles ali sem ser linear, e depois eles vão te contando aí sobre essa tecnologia, e é muito bem montado, tem que ser muito bem montado para funcionar. Era muito fácil dar errado isso. Quando eu falo de Brilho Eterno, sempre me vem aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, eu já falei muito desse filme pro Luiz. Ele é baseado num filme espanhol, se eu não me engano. É Vanilla Sky. Me lembra muito, porque é um filme também que tem uma pegada sobre romance, sobre relacionamento, sobre pós-relacionamento, e também tem um elemento de ficção ali envolvendo. Também é do começo dos anos 2000 e também tem uma trilha sonora bem marcante, com bandas assim muito do início dos anos 2000. Então são filmes, assim, bem diferentes, mas que se encontram dentro dessa temática. É diferente, mas é igual. É diferente, mas é parecido. Enfim, Brilho Eterno eu recomendaria pra... Não recomendaria pra todo mundo não, viu, Brilho Eterno. Quem quer só assistir um filme ali leve e tal, não indicaria não. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças tá fácil aí, gente. Tá no Star Plus, tá na Globoplay, tá na HBO Max, tá na Paramount Plus. Se quiser assistir, corre lá. É um filme bem legal. Passando de máquinas que apagam suas memórias para máquinas que quebram seus ossos, vamos falar de Jogos Mortais. Saw, um filme de 2004, dirigido por James Wan. James Wan já tinha feito anteriormente, alguns anos atrás, do lançamento de Jogos Mortais, ele tinha feito um filme de terror que não foi tão bem aceito pelo público, mas, enfim, era um pouco clichê, era um found footage. Found footage, para quem não sabe, é aqueles filmes estilo A Bruxa de Blair, que você encontra a fita da câmera e aí você vê jovens morrendo por bruxas, demônios e, enfim, assombrações. Ele tinha feito um filme assim, antes de fazer Jogos Mortais. E aí, com Jogos Mortais, ele se consagra com essa franquia que vai dominar os anos 2000 e os anos 2010. A gente tem filme até hoje de Jogos Mortais, com o Chris Rock, Espiral, e enfim. A gente teve até o Chester do Linkin Park em algum deles. Então, assim, foi o começo de uma franquia muito grande e muito rentável, né? Só pra gente ter uma ideia, Jogos Mortais começou com um orçamento de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão. E só pra explicar, em termos de cinema, gente, isso é um pastel de queijo e uma coca. Fazer um filme com $1 milhão. É, pouco dinheiro, você precisa pagar toda a produção, todo, enfim, equipamentos, atores, enfim, as taxas de locação, cara, é muita coisa pra pagar. Então, é uma grana não tão alta, né, bem baixa, na verdade, para um filme de terror. Ele fez em bilheteria, na verdade, mais de 100 milhões. Então, assim, para vocês terem uma noção, a gente tem filme aí, vamos colocar aí, 007, um último filme que a gente tem. Eu já usei ele como exemplo também, mas 200 e tralalá milhões para fazer, e ele lucra 500 milhões, dobra só, né? Porque a gente está falando de um volume muito alto de dinheiro. Agora, você tem 1 milhão para fazer um filme e você ganha 100
20 milhões? Cara, você começa a olhar assim e fala, não, eu tenho talento mesmo, vamos estragar meu talento e fazer mais 9 filmes? Com certeza sim. Jogos Mortais é desse tipo de filme que tá todo mundo fechado ali dentro de um quartinho, aparece um cara numa televisão e fala, olha gente, vocês fizeram coisas no passado de vocês que foram muito ruins, e agora eu tô trancando vocês no quarto pra vocês resolverem as tretas aí de vocês. Ou seja, não existe justiça no mundo, existe, né, vingança. Basicamente, ele tá querendo fazer uma vingança meio Batman, assim, meio forçada. Eu vou te fazer sofrer, eu só não vou te atirar, você que vai ter que se atirar. Então, Jogos Mortais tem essa pegada, assim, de tortura. É aquele tipo de filme que você olha pra tela e você não quer olhar pra tela, sabe? Porque a pessoa tá se cortando, a pessoa tá sangrando demais, e aí parece que os neurônios do espelho falam, meu Deus, isso poderia estar acontecendo comigo. Aquele filme que você fica aflito. E a resolução do filme, o fim do filme é perfeito, assim, a história do filme é muito boa. Foi um dos meus filmes favoritos por muito tempo. Eu sempre fui muito fã de terror, não é à toa que ele tá comigo aqui nessa lista. Todo mundo sabe que eu sou fã de terror. E Jogos Mortais é um desses icônicos, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Sempre que tiver que fazer uma lista, eu vou colocar ele no meio. E assim, é muito incrível falar sobre os Jogos Mortais e colocar ele aqui nessa lista, porque, como o Gusta falou, ele tem alguma semelhança com o Shrek na pré-produção, sabe? É aquela ideia de que será que isso aqui vai dar certo? Esse cara aqui, ele é um recém-saído da adolescência, esse diretor. Quem quer, sabe, fazer esse filme aqui? A gente vai botar dinheiro nesse negócio e tal. E é um filme de tortura, será que vai funcionar? Mas o James Wan acabou ficando conhecido nos anos seguintes como um criador de mega franquias. Ele é um cara que dá dinheiro para estúdio. E isso tem habilitado ele a fazer muita coisa, sabe? Ele é quem começa a franquia Invocação do Mal, lá em 2013. Que é, pra quem é fã do gênero, é um excelente filme. O primeiro Invocação do Mal é muito bom. Ele não é simplesmente aquele terror pipoca que faz qualquer coisa, fala qualquer coisa e acaba, sabe? Ele é um filme que tem cuidado, que tem zelo nele. E aí ele faz muito dinheiro e ele vira uma franquia. O James Wan abandona a franquia e as pessoas começam a tentar replicar o que ele fez. Isso sempre acontece com ele. Isso aconteceu com Gritos Mortais, isso aconteceu com Jogos Mortais, isso aconteceu com Invocação do Mal. É um cara que faz dinheiro pra estúdio. E assim, ele é muito legal porque o James Wan, ele cai um pouco no que a gente falou nos episódios anteriores sobre o Beco do Pesadelo. Dá um filme mais ou menos mequetrefe na mão de um cara que sabe dirigir e o filme vai funcionar de alguma maneira, vai sair alguma coisa boa dali. E o James Wan funciona assim, cara. Ele tem um toque especial nas coisas dele, no jeito que ele dirige, que faz com que as histórias mais banais possíveis funcionem. E aí depois aquilo faz uma porção de dinheiro, o estúdio quer fazer um monte de continuação, ele sai do projeto e fica um monte de pobre coitado tentando replicar o que ele fez. Invocação do Mal 3, gente, é tão horroroso que assim, que dá vontade de chorar. Você fala, que filme estúpido. E essa, assim, você pegar o primeiro, você não vê a mesma coisa. Você vê um diretor tentando imitar o que James Wan fez. E aí ele começa a franquia Jogos Mortais, ganha uma porção de dinheiro, ganha moral com o estúdio, vai fazer o Gritos Mortais. Ganha moral com o estúdio, vai fazer a Invocação do Mal. E aí depois ele foi chamado pra fazer Aquaman. É um negócio assim... Não, nada detalhe, a ver, né? Ele vai dirigir Aquaman e antes ele dirige Velozes e Furiosos 7. Então, Eclético, né? Também. Então ele é um cara... O James Wan, ele é legal de a gente falar sobre ele aqui, e esse filme fez a lista, porque ele é um cara que navega muito entre o mainstream, o filme idiota, como Velozes e Furiosos 7, mas com um toque particular, sabe? Um jeito diferente, um jeito marcante de dirigir, de escolher shots, de escolher cenas, de lidar com as situações. E você pega o próprio Maligno, que é o filme mais recente dele, é um filme pirado, não tem pé nem cabeça. Mas como o filme é bem dirigido, você fica interessado pelo que está acontecendo. Mesmo que o roteiro seja palhaço, sabe? Uma galhofa e tal. Os Jogos Mortais, ele tem uma pegada muito insana de terror, né? De te deixar apavorado com a situação e de como ele é conduzido. Ele é praticamente quase inteiro conduzido num cenário só, dentro de um banheiro. E aí você vai pegando as pistas e vai entendendo onde é que o filme tá te levando e vai entendendo aos poucos por que os personagens estão ali. Então, dentro do gênero, ele é um filme excepcional.
Assim, excepcional. Ele é de qualidade inegável. Tanto é que ele ganhou, se não me engano, 6 continuações. E aí vai virando formulaico, né? Aí ele perde aquela originalidade do primeiro. Mas assim, ele entrou na lista aqui não só pela questão do gênero, pra gente pegar um gênero de cada, mas também pra gente... é um filme realmente bom. Não tem que fazer bom, porém. Ele é um filme bom, porque ele é um filme bem conduzido, com uma história plenamente funcional e tal. Esse eu não vi, mas já tomei todos os spoilers possíveis dele. Né? Até porque o filme é lá do começo dos anos 2000, não tem como, né? É um filme super importante, assim, que todo mundo fala dele. E pra quem gosta de cinema e vai atrás de conteúdo sobre cinema, ele sempre tá no meio ali. Então eu já tomei todos os spoilers dele. Eu tenho vontade de ver ele, só que eu descobri Jogos Mortais, porque eu nunca fui muito fã de terror, né? Então quando eu ia ver terror, era aquela coisa assim... vamos juntar a turma e ver um filme de terror aqui... Todo mundo gritando e tal. Aí a galera escolhia um aleatório lá e ia. Hoje em dia eu já tenho alguns aí que eu gosto, mas nunca foi meu gênero favorito. Mas eu descobri Jogos Mortais, se eu não me engano, eu tava no 3. Foi o primeiro que eu assisti, foi o 3. E... Você já pegou a coisa descambando. Então, assim, eu não cheguei a dar muita continuidade, mas eu tenho muita vontade de ver o primeiro. Sou muito curioso pra ver ele. Eu acabei não assistindo por ter tomado os spoilers, assim, do final e tudo mais. Mas não estraga a experiência. Pra quem tá olhando tudo, igual a gente costuma tentar olhar, não estraga a experiência você saber o que acontece. Mas apesar de eu não ter assistido, eu acho que é um filme que não tem como você falar do início dos anos 2000 e não colocar ele no meio, né? Quando a gente foi fazer a lista, a gente queria filmes ali que não fossem grandes franquias, que Jogos Mortais acabou virando uma grande franquia, mas esse filme em específico, no início, foi um filme muito, tipo... Atividade Paranormal, né? Um filme feito com nada de dinheiro ali, de terror, e que depois foi pra frente, que fez dinheiro. E super importante pra época, né? Um filme que pegou todo mundo de surpresa e não dá pra deixar ele de fora, né? Gusta, pra quem você recomenda Jogos Mortais? Eu falo assim, eu vou recomendar pra minha avó, ela tá um pouco à toa, assim, tipo, não tá muito... Gente, eu vou recomendar pra todo mundo que tem pânico de ver sangue, todo mundo que tem problema com cortes e injeção, que não gosta de boneco e serras, e que não gosta de boneco e palhaços, e tá disponível no Prime Video, na HBO, na Telecine e Star Plus. Por último, mas não menos importante, inclusive eu acho talvez o melhor, um dos melhores filmes dessa lista, Onde os Fracos Não Têm Vez. O título original dele é No Country for Old Men. Ele é baseado no livro do Cormac McCarthy, que em português o título do livro foi para Onde os Velhos Não Têm Vez. Então, assim, apesar do título brasileiro estar bem diferente, acho que Onde os Fracos Não Têm Vez até que ficou legal, né? Ficou melhor, na verdade, né? Na tradução do que sem país para os velhos. Sei lá como é que ia ficar. Enfim, o filme ele se passa no Texas, na década de 80, e mostra um traficante de drogas que é encontrado no deserto por um caçador, que é o caçador é interpretado pelo Josh Brolin, que ele pega uma mala cheia de dinheiro, mesmo sabendo que lá pode dar ruim pra ele, que ele vai ser procurado, ele leva esse dinheiro. E o Javier Bardem faz um serial killer, que é o Anton Chigurh, e ele é um personagem bem interessante, assim, bem... Ele é um serial killer, ele não é um serial killer convencional, assim, né? Que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Ele é bem peculiar. Assiste o filme que vocês vão entender. Ele começa a ficar em busca aí dessa mala de dinheiro, do Llewellyn Moss. E a gente tem o Tommy Lee Jones, que é o xerife que acaba entrando no meio disso tudo. Então a gente tem o xerife atrás do serial killer, a gente que tá atrás também do dinheiro, que tá atrás do cara que pegou o dinheiro. Então fica um atrás do outro, aquela coisa de gato e rato ali. Nossa, credo, meu Deus do céu. Mas o filme ele é dirigido pelos irmãos Coen e ele não vai pela linha mais fácil, que seria ficar mostrando um filme policial no Texas. Ele vai pela linha dos irmãos Coen. Ele vai pela linha dos irmãos Coen, que é aquele tom mais sarcástico. Um filme sério, dramático, mas com um tom bem irônico, assim, em volta dele. E com... Gente, o Javier Bardem, vocês não estão entendendo o que é esse homem nesse filme. Ele tá maravilhoso. Ele é um assassino muito... Não dá pra entregar muito, assim, personagem. Eu não sei descrever muito ele. Ele é um cara peculiar, ele é um cara estranho. E ele mata as pessoas de um jeito... Com uma arma de gás, né? De pressão. Ele mata as pessoas muito legal porque é aleatório, né? Ele é muito aleatório em quem ele mata e do jeito que ele mata. Ele mata do jeito que dá.
Isso. Assim, o melhor jeito possível que tiver ali, ele mata e sem motivo aparente. A pessoa não precisa provocar ele, a pessoa não precisa fazer... Ele sai matando. Ele precisa fazer alguma coisa, ele vai e mata quem tá em volta. Isso deixa as cenas dele, que ele aparece muito boas, porque você já começa a ficar tenso na hora que ele aparece. Você não sabe o que esperar dele. O que ele vai fazer. Inexpressivo, né? Absolutamente inexpressivo. Com aquele cabelinho do Tobey Maguire no Homem-Aranha 3 também. Aquele cabelinho do Beisola. É o cabelo do Beisola, da grande família Purim. Aí você Gente, falou, vocês estão acabando com ele. Ele tá filme em perdendo Portugal completamente o impacto. O filme em Portugal chama Este País Não É Para Velhos. Sabia? Aí, Portugal, ele É foi uma literal reforma ali. previdenciária aqui no Brasil. Mas que faz sentido também, né? Quando a gente vê quem narra a história é o personagem do Tommy Lee Jones, né? Que é o velho do filme. E quando você termina o filme, você vê que faz sentido esse título em inglês, né? No Country for Old Men. Mas Onde os Fracos Não Têm Vez também ficou muito bom. E esse filme tem 4 Oscars, gente. Ele é fraquinho, né? Ele é pouca coisa. Ele ganhou melhor filme, ele ganhou melhor ator coadjuvante com o Javier Bardem, ganhou melhor direção pelos irmãos Coen e melhor roteiro adaptado, também os irmãos Coen. Não, e todos merecidíssimos. Ele ganhou 4 do Big Six. Dos 6 maiores prêmios da academia, ele ganhou 4 no ano. E eu sou suspeito pra falar, os irmãos Coen são fantásticos, cara. É o meu são tipo uns gênios. de filme total, assim. Ele tem sempre aquele ar meio folk, mas é engraçado e é meio bizarro e fora de prumo, sabe? Não é um jeito convencional de contar a história. Tanto é que eu não gostei do filme de primeira. Quando ele foi lançado, né? Eu vi ele pela primeira vez. Eu vi um tempo depois de ser lançado, porque eu vi ele pela primeira vez na TV. Tava passando em algum canal, assim. E eu comecei a assistir ele, dormi, tentei ver ele umas 2 ou 3 vezes e eu sempre dormia. E aí, numa roda de amigos de infância, tinha um amigo que ele adorava esse filme. Ele sempre falava dele. E eu sempre falava, nossa, mas que filme ruim, eu já tentei ver várias vezes, não consegui, não, filme ruim pra caramba. E aí depois eu falei, cara, esse filme tem 4 Oscars de muita relevância, é dos irmãos Coen, que eu já gostava de outros filmes deles, eu preciso ver esse filme de novo, não é possível que ele é ruim. E aí eu fui ver ele de novo, depois de anos, né, tinha, sei lá, 20 anos de idade já, e, cara, ele é muito bom. Foi um filme que eu passei a adorar ele depois que eu vi ele inteiro, assim, depois de um tempo. Eu acho que não era pra mim na época também, né? Eu era novo, eu era, sei lá, pré-adolescente quando ele lançou. Específico, né? Eles precisam de um público mais adulto, um público que engaja com o filme de uma maneira um pouco diferente. Eu não acho que eles têm um filme ruim, pra te falar a verdade. Juntos, né? Porque você pega o Tragédia de Macbeth, que é só do Joel, e ele é um filme absurdamente diferente da filmografia deles. Muito, muito diferente. E aqui você tem... Cara, você assistia aí Meu Irmão, Cadê Você? Deles. É muito legal, com George Clooney. E é sempre esse ar meio interiorano americano. E é comédia com bizarrice. Acontece uma coisa super séria, tipo mas ela é tratada como humor comédia. negro ali, né? Fargo é maravilhoso. Onde os Fracos Não Têm Vez é muito bom. Eles têm um filme super soturno, contemplativo, chama Inside Llewyn Davis, com o Oscar Isaac. Eu acho que esse filme é da Netflix, inclusive. É muito legal, muito bom. É o meu estilo de filme. Então, assim, eu tenho suspeição pra falar, porque pode ser que as pessoas esbarrem no filme igual você quando era novo, Lucas, e falem assim... Ai, mas não acontece nada, né? Mas, assim, eu sou apaixonado no estilo de direção desses caras, no jeito que eles conduzem a história, no jeito que eles escrevem as histórias, e esse filme... não é exceção. Apesar de eu ter um rancinho do Tommy Lee Jones, eu sempre vejo ele como o cara do MIB. E ele é um cara muito mal-humorado fora de cena. Então, assim, dá um rancinho e tal. Mas em cena também, né? Os personagens deles são tudo mal-humorados. Mas o Javier Bardem e o Thanos, eles vão muito bem nesse filme. O Javier Bardem mais do que todo mundo, né? Ele é a alma do filme. Ele ganhou como ator coadjuvante, mas ele é a alma do filme, né? Você assiste o filme, você vê as pessoas falando do filme e as pessoas lembram mesmo, do Javier Bardem. Gusta, vou te jogar na fogueira, Gusta. Você tá com dever de casa, vai ter que lembrar de assistir esse filme vai ter que assistir esse filme de novo pra lembrar dele. Nossa, o filme é mais aclamado, não pararam de falar bem e eu não lembro de nada desse filme, gente, juro. Você lembra do Javier Como, Bardem meu matar Deus? o pessoal com a arminha de pressão, pelo menos? Eu lembro do Beisola, eu lembro. Mas é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando falo desse filme. E da do reforma Beisola. previdenciária também. Pois da reforma previdenciária também. Lucas, pra quem você indica esse filme? Se você tem menos de 15 anos, eu não te indico esse filme, porque provavelmente você não vai gostar dele, mas espera você ficar mais velho um pouquinho, e aí eu indico pra todo mundo que gosta de um bom filme, que, assim, é um filme que até certo ponto, ele é meio lento. Então, se você
não se importa com isso. Mas é uma ótima história, o roteiro é muito bem adaptado. Os personagens são muito bons. É um filme que ele pode começar meio lento assim, mas ele tem uma história muito interessante. Quando você vai engajando ali, você vai entendendo como que cada personagem funciona, toda a cena te deixa tenso. Porque aparece o Josh Brolin, ele tá fugindo com a mala de dinheiro o tempo inteiro. Aparece o Javier Bardem, você não sabe o que esperar dele. Ele vai matar alguém, não vai matar, o que ele quer, o que ele não quer. E você vê o Tommy Lee Jones, ele tá todo carrancudo lá, e você fala, o que esse xerife tá fazendo no meio dessa história? O que vai acontecer? E eles ficam se desencontrando no meio do filme o tempo todo. Então é um filme que ele começa lento, mas depois ele tem uma coisa acontecendo atrás da outra que não faz você não tirar o olho. Então, se você gosta desse estilo de filme, se você gosta dos irmãos Coen, indico pra todo mundo aí. E se não conhecer os irmãos Coen, dê uma chance pra eles, pra esse filme. Dê uma chance e começa. Se você não conhecer, começa por esse filme. Exatamente. Onde os Fracos Não Tem Vez está disponível na Globoplay e no Telecine, que hoje em dia é a mesma coisa, né? Eu não sei porque que eu cito os dois toda vez. Tá na Globoplay. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram, discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.